A paz, amado. Está começando mais um programa Vivendo a Palavra. Você que está em casa, nos assistindo, ou no trabalho. Você que está no colégio, ali, com o seu celular, olhando pela internet, no Facebook. Você que está no hospital, no presídio, está nos assistindo. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito lindo. Acredito que seja uma das mensagens mais lindas que tem na Bíblia. Mas antes a gente quer agradecer algumas pessoas que têm nos acompanhado no Facebook, algumas pessoas que têm nos apoiado. Queria mandar um abraço para o nosso pastor Raimundo, ali da igreja Cadeias. Um abraço para o pastor Raimundo. Você mora no meu coração. Você, como servo de Deus, do pastor, exemplar, está sempre aqui com as portas abertas para você, porque você é um homem de Deus. A nossa dirigente ali da Cristo da Resposta, a Maria Gomes, uma mulher de Deus também, tremenda, canela de fogo. Um abraço para você, Maria Gomes. Queremos também mandar um abraço para a missionária Marinês, mulher de Deus, uma mulher que trabalha na obra do Senhor, empenhada na obra de Deus. Um abraço para você também. E a nossa secretária Andresa, também da Cristo da Resposta, ela que tem nos ajudado sempre com seus comentários. Obrigado pelo seu apoio e pela sua dedicação ao nosso programa. Agradecemos também a secretária Michele, aquela bênção de Deus que nos conhecemos há um bom tempo. E eu sei o caráter de uma polida mulher de Deus. Um abraço para você também, Michele. Bem, amados, talvez você esteja passando por uma dificuldade na sua vida. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Mas você já parou para pensar por que você está passando por isso? Qual é o motivo disso estar acontecendo na sua vida? Por isso que hoje eu trouxe dois convidados especiais. É o nosso auxiliar José Urbano, ele que vem ali da Assembleia de Deus do Campo de Abreu Lima, G1, mais conhecida. Vem até aqui. É um prazer conhecê-lo. A paz do Senhor, irmão nosso. Seja bem-vindo. Graças a Deus, a paz do Senhor para todos vocês, meus irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Nosso auxiliar José Urbano estará conosco trazendo a mensagem. Também está conosco também esta tarde nosso missionário Genilson, um homem de Deus pautado na Bíblia, estará nos ajudando, ele que vem de missões, um homem experiente. Irmão Genilson, por favor, até aqui. Pastor Amado, É sempre um prazer ter você aqui. amém. Um prazer para mim também estar aqui novamente, para que nós possamos compartilhar e refletir um pouco da palavra do Senhor, amém? Amados, o tema hoje é o Filho Pródigo. Hoje nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra lá em Lucas capítulo 15, versículo 11. Eu queria que você nesse momento pegasse a sua Bíblia para que nós podemos ler a palavra do Senhor e ver o que Deus quer falar conosco nesta tarde, amém? Abra a tua Bíblia lá em Lucas capítulo 15, versículo 11, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 15, versículo 11, diz assim: Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me minha parte dos bens que me cabem. E ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e ali dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alforbatas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou. E o beijou, e se compadeceu dele, e o correndo o abraçou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos:
Trazei-me depressa a melhor roupa, vestilho, pondo um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai-me um novilho cevado, comamos e regozamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que sirvo e jamais transgredi uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então o pai lhe respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós ficássemos alegres, e nos alegramos mais, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que bonito. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, porque esta é uma palavra de vida, uma palavra abençoada, e é a palavra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o autor da criação dos céus, da terra, dos mares e de tudo que há. E também criou o ser humano para que assim ele viesse a ser o seu servo, os seus adoradores, para que pudessem ver a glória e o poder do Deus Todo-Poderoso, estar em comunhão com Deus. Deus, Ele fez o homem para que o homem viva em comunhão com Ele e não em uma vida de separação. Se você está longe de Deus, esta palavra vai te ajudar e vai falar com você, porque Deus, Ele quer ter uma vida de comunhão contigo, pois foi enviado o seu Filho para que a gente possa estar ao seu lado por meio de Cristo, o nosso Salvador. Aqui está falando da parábola do filho pródigo. Glória a Deus. Para que você venha compreender melhor, eu quero te dizer que uma parábola, ela vem ser uma curta história que vem com o fim de ensinar lições a respeito do reino de Deus, ou também de sabedoria ou de moral. Vem falando e ensinando como nós devemos viver, também como devem ser aqueles que são chamados para serem moradores do reino de Deus. Aqui fala e diz a parábola do Senhor. Disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, o deixando em uma situação bem desagradável. Nesta parábola, o Senhor, Ele vem nos ensinar, vem a nos falar que viver uma vida de pecado, uma vida de egoísmo, viver uma vida longe do Senhor, viver uma vida sendo seguido pelos seus próprios conselhos, pela sua própria vontade, a vontade de seu próprio coração, está em uma vida dissolutamente
vivendo como queira viver, uma vida sem renúncia, viver uma vida regaladamente, é viver uma vida separada de Deus, ir para os prazeres do mundo e esquecer aquele que tanto nos amou, deixando de lado os seus mandamentos, deixando de lado a sua palavra e entrando numa vida de pecado. É estar afastado do reino do Pai Celestial. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Viver desviado é tanto também, não somente para o pecador, mas também para aquele que esteve com o Senhor e assim o deixou por causa dos prazeres mundanos e foi a estar perdido e vivendo em vidas de engano para obter prazeres, sendo assim tentado e caído na intenção de obter bons resultados lá fora. Mas como relata essa história, o moço saiu da casa de seu pai, tinha tudo de bom, grandes riquezas, pois o pai o amava e ele também fazia parte do reino do seu pai. Tinha suas fazendas, tinha sua parte, e o seu pai, aleluia, tinha lhe enchido de bênçãos. E a mesma coisa fez Deus para conosco. Ele nos encheu de grandes bênçãos espirituais. Ele nos amou e nos acolheu e disse que nós também somos herdeiros de tudo aquilo que Ele tem. Nós fazemos parte somos herdeiros também do reino de Deus. E estava esse moço e vendo que tinha tudo, aleluia, que agradava ao mundo lá fora, vendo as tentações mundanas, vendo os prazeres, ele caiu em estado de fraqueza e teve uma queda terrível e foi a estar vivendo uma vida desagradável diante do Senhor. E uma vida de tristeza e de angústia. Às vezes nós nos perguntamos por que eu tenho essa vida tão triste e tão angustiada. Sentimos um vazio tão grande dentro de nós mesmos. Às vezes queremos ser felizes e não conseguimos. Às vezes queremos ter o carinho, o amor de alguém e não temos. Olha, querido, viver sem carinho e sem amor, viver assim em uma vida desesperadora, é viver longe do Pai. Pois quem está próximo dele vai ter sempre o amor, vai ter sempre o carinho, vai ter sempre alguém lhe abraçando. E você vai estar cheio de grandes bênçãos que o Pai vos dará. Eu estive pensando, imaginando esses dias. Pai, eu nunca quero deixar o Senhor por motivos nenhum, pois o Senhor tem me enchido de grandes bênçãos. E eu não quero trocar essas bênçãos do Senhor pelos prazeres que o mundo aí fora vem oferecendo. Querido, você que ouve esta mensagem, não troque as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, as bênçãos do seu Pai, pelo que o mundo lá fora oferece. Se você tem trocado, volte-se, pois as portas ainda estão abertas e a mão do Senhor está estendida para te aceitar, te encher novamente com as bênçãos dele e você tornar novamente a estar em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, que mensagem. Deus, quando quer falar ao coração, Ele vai na profunda da alma, na difícil do espírito da alma e chega até você. Vamos começar agora nosso pequeno debate com essa mensagem magnífica que o Senhor trouxe ao coração do servo dele, nosso auxiliar José Urbano. Eu queria chamar aqui conosco o nosso missionário, nosso José Felipe conosco também, para nós começarmos a palavra de Deus. Nosso missionário vai começar primeiro no versículo 16, na palavra do Senhor, em Lucas capítulo 15, versículo 16. Glória a Deus. Novamente eu saúdo a todos com a paz do Senhor, os ouvintes, aqueles que estão nos vendo através do Facebook. Principalmente essa parábola do filho pródigo, que é uma parábola
Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 16, que ele nos fala assim: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. E via ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Glória a Deus. Amados ouvintes, que nesta tarde, através dessa palavra, tem uma coisa interessante. Missionário Robson, auxiliar irmão José, uma coisa interessante desse texto, quando nós começamos a observar o versículo 17 desse texto. Glória a Deus. Quando o moço, ele está sentado, na expressão aqui, estando, caindo em si, é uma expressão como se ele estivesse sentado, pensando na sua vida e olhando para, certamente, os porcos que estavam se alimentando. Ele vê nos porcos como estava sendo cuidado pelo seu dono, a qual, quando o dono colocava as lavagens, trazendo para nosso costume, aqui em Recife, ou na tradução mesmo, as farobas, louvado seja o nome do Senhor, era um tipo de alimento que não servia para ser humano, mas servia só para porcos ou animais. E esse jovem está vendo ali como aqueles porcos, ainda sejam animais significantes, sendo ali alimentado pelo seu dono. E ele está agora numa situação que ninguém está se preocupando com ele. Só que ele começa a se lembrar, amados, da vida que ele tinha anteriormente na casa do seu pai. Na casa do seu pai, ele tinha comida. Na casa do seu pai, ele tinha roupas limpas. Na casa do seu pai, ele tinha os carinhos do pai. Na casa do seu pai, ele que comandava a casa, é ele que administrava a casa com seu pai. E agora ele está numa situação inversa, que é onde ele agora está vendo o mal que ele fez de ter tomado uma atitude precipitada, de chegar ao pai e dizer: pai, me dá minhas coisas, ou a minha herança que me pertence, que eu quero ir embora, porque eu quero conhecer o mundo lá fora. Mas uma coisa, amado, que me chama a atenção nesse versículo 17, que tem uma coisa aqui que você vai entender o que Deus está falando com você. Glória a Deus. A expressão aqui, ele está falando, então caindo em si. Mas só que esse falando, ele não está falando com alguém como se nós estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele está falando com o seu espírito, a sua alma, falando com o seu espírito, e ele dizendo: como eu cheguei nesta labacantu e cantarabacanta, nessa condição. E como eu vou sair dessa condição que eu cheguei agora? Ele está pensando, planejando e trazendo uma memória de como ele era antes e agora. Mas uma coisa que me chama a atenção, que ele vai começar a louvar a vida do seu pai. Quantos trabalhadores o meu pai tem em casa? Quantas farturas o meu pai tem em casa? E eu, porém, agora, caindo em si, olhando para dentro de si, para a situação a qual ele está, pereço de fome. Glória a Deus. Só que eu quero dizer uma coisa, amado, nesta tarde, que não adianta só pensar, não adianta só planejar. Temos que pensar, temos que planejar, mas temos também que agir. Glória a Deus. Aleluia. Missionário Robson, se ele não tomasse uma posição, a vida dele não mudava. Se ele não reagisse, ele não saía daquela situação. Por quê? Porque ele está dizendo aqui: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Isso fala
atitude. Levantar. E isso fala de mudança de posição. Ele não queria aquela mais situação que ele estava vivendo. Mas ele sabia que tinha uma oportunidade, ele sabia que tinha uma escolha. E através dessa escolha, ele não foi covarde, ele se levantou. Glória a Deus. O que é que eu posso pensar aqui nesse texto? O complexo da acusação. O diabo talvez tenha soprado na mente desse jovem, dizendo: teu pai vai te rejeitar se tu voltar. A tua família não vai mais te aceitar se tu voltar. Vão lançar na tua cara o que tu fizesse, desperdiçasse, e agora me passo com a mão na frente e a outra atrás. O diabo está trabalhando. Mas uma coisa que ele não sabia, amado, que o pai todo dia estava esperando por esse filho. Que o pai todo dia estava, creio eu, pedindo a Deus para que Deus viesse conduzir a vida desse filho antes da sua morte. Porque ele amava. E o pai nunca desprezou. E uma coisa também que eu acho interessante, missionário Robson e auxiliar irmão José, é que quando o filho pediu para o pai lhe dar, o pai não replicou com ele. Pelo contrário, o pai olhou para ele e disse: tudo bem, meu filho. E não podia dividir a herança enquanto o pai não fosse morto. Mas o pai quis fazer assim. Mas por quê? Porque o pai, eu creio eu, que o pai queria que ele aprendesse uma lição. Não que o pai quisesse que ele saísse da sua casa, mas na mente dele estava a ilusão do mundo, achando que se vivesse na sua dependência, sem a família, sem os pais, ele poderia se dar bem, e ele quebrou a cara. E agora, quando se quebra a cara, amado, a primeira coisa que temos que reconhecer é voltar para onde a gente saímos. Porque na terra longe onde ele está, a Bíblia fala que ninguém queria dar nem comida para ele, nem as lavagem dos porcos que era colocado, e ele começou a observar, mas ninguém queria dar nada para ele. Então ele está entrando numa situação agora de depressão. É onde fica uma escolha. Ou tu se levanta e vai para ver se acontece alguma coisa, ou tu fica, ou você fica da forma que está, para ver se vai acontecer alguma coisa. Ele fez uma escolha correta. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E ele já começou a planejar na sua mente, dizendo: quando eu chegar na frente ou na presença do meu pai, eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu, contra a terra e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata, me aceita como um dos teus trabalhadores. Ele achando ele que o pai poderia rebaixar, tirar o título de filho e botar agora como de empregado. Mas o pai disse: não, meu filho, sempre eu te esperei, sempre eu estou aqui te esperando, e você não vai ser meu trabalhador não, você vai ser o meu filho. Você é que vai controlar a minha casa. O que eu posso entender com isso, pai? Glória a Deus. É que aqui é uma parábola. Eu posso ver Jesus falando isso conosco. O pai sempre está te esperando. Mas foi você que quis ir embora. Ele não botou você de casa para fora. Ele não mandou você ir embora. Pelo contrário, foi você que tomou a sua decisão e escolha. Mas o pai sempre está te esperando. Mas muitas vezes, amado, precisamos agir. Não adianta só pensar. Pensar não resolve. O que resolve é pensar e agir. Isso fala de atitude. Talvez, amado, eu não sei como está a tua vida aí, mas se você está caído, se você está cabisbaixo, se você perdeu a motivação para esta vida e para as coisas dessa terra, eu quero te dizer uma coisa: o Pai sempre está à tua espera. O Pai sempre está te esperando. O Pai sempre está orando, pedindo a Deus para uma oportunidade para você cair em si e se lembrar de onde você saiu. Você foi formado para alguma coisa. Você não foi formado para nada. Você é importante ainda para o Pai. Você é filho. Mas uma coisa também, missionário Robson, que eu acho interessante nesse texto, é que quando o pai avista ele, a primeira reação do pai foi beijá-lo. Abraçou e beijou. Então veja, amado, talvez isso está acontecendo com você. Você muitas vezes quer chegar na casa do pai, que é a igreja, trazendo para uma aplicação. Mas muitas vezes você já fica com seus complexos. Mas se eu chegar lá, vão me rejeitar. Porque sabe o que eu fiz, sabe que eu fiz a minha escolha de sair. Mas eu quero te dizer uma coisa, amado. Quem atentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que justifica,
quem é que vai nos condenar? Glória a Deus. Então o pai olhou para ele, abraçou e o beijou e disse: trazemos a melhor roupa e vestir. Mandou preparar um novilho e deu um banquete, mostrando que aquele filho ele era importante e mostrando que aquele filho jamais ele seria rejeitado pelo seu pai. Então, para finalizar, mano, que essa palavra do filho pródigo, não fique só pensando, acha, porque só pensar não resolve. Você tem que tomar uma atitude para ver se alguma coisa muda na sua vida. Mas eu quero te dizer nesta tarde, se você se levantar e se você andar, Deus vai mudar a sua história. Não aceite isso que está mais na sua vida. Você tem uma escolha, você tem uma ainda opção. Como esse filho pródigo, ele teve uma escolha e uma opção, mas ele tomou a consciência e disse: levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Ele foi e, para surpresa dele, enquanto o diabo dizia que ele ia ser rejeitado, pelo contrário, ele foi abraçado, ele foi restituído de volta à sua família, ele foi restituído de volta à sua herança. O pai confirmou para ele que ele nunca tinha rejeitado. Então, se você se sente rejeitado, não abaixe sua cabeça. O pai está de braços abertos, esperando, te dizendo: volta, meu filho, porque ainda conto com você nesta casa. Volta, meu filho, eu preciso de você para conduzir a minha obra. Então, guarde esta palavra, não abaixe a cabeça, mas creia tão somente. Você precisa tomar uma atitude. Para ver as coisas mudar, você tem que andar, você tem que agir e você tem que ir para os braços do Pai. Obrigado pela oportunidade, que Deus vos abençoe. Que lindo, glória a Jesus. E você? Você lembra quando você vivia na fazenda do seu pai? Você lembra quando você andava junto do seu pai e de repente, eu não sei qual foi o motivo que você tomou, eu não sei qual foi a causa da sua decisão de pedir a sua herança, e depois de você ter sofrido muito, você está sem força para se levantar. Mas eu quero que você faça agora uma coisa. Você tem fé, eu sei que você tem fé. Olhe para a sua mão, com os olhos fechados. Procure o anel do seu pai que um dia foi colocado na sua mão. Pelo lado espiritual da sua vida, você sabe o que é que eu estou falando. Aleluia. Aquele filho, quando ele começou a cair em si, quando ele perdeu os amigos dele, todos os amigos o abandonou. Ele estava na sarjeta, ele não tinha mais opção de vida. Ele estava numa terra longínqua, uma terra muito longe. Ele queria viver longe do seu pai. Ele queria esquecer dos seus parentes, ele queria esquecer da sua família. Mas quando ele começa a sofrer, quando ele começa a ficar angustiado, ele lembra que tem um pai lá na fazenda que está esperando por ele. E ele vem, se rastejando. Você está sem força, venha. O Senhor quer colocar no seu dedo o anel de volta. O anel da nova aliança que um dia você perdeu. Você quando escuta um louvor, você quando escuta um programa, assiste um programa, seu coração bate forte. Não é porque você é emocionalista, não é porque você é sensível, é porque um dia você esteve no braço do seu pai e ele quer que você volte para os braços dele. E o que eu penso para imaginar, meu amado, é que quando ele chega no pai dele, ele dá um abraço, dá um beijo, a primeira coisa que o pai dele olha é os dedos dele, cadê o anel dele? Chama os empregados, olha, eu quero, coloca o anel dele de volta, ele tem que ter identidade, alguém tem que reconhecer que ele é meu filho. Coloca as vestes dele, o Senhor quer colocar as vestes de volta em você, para você viver em paz, você viver em comunhão, você ter alegria de novo na sua casa. Aí você pergunta, o que é que meus amigos vão falar? O que é que a minha família vai falar? Mas só você sabe o que você passa pela madrugada. Quando ninguém está lhe vendo, você olha para o seu dedo e diz, cadê o meu anel? Eu não consigo mais falar com meu pai, eu não consigo ter mais um diálogo com ele. Levante-se. Você ainda está respirando. Você ainda está com vida, você ainda tem uma